amigos e seguidores do canal. Vamos a mais uma postagem essa semana. Antes eu quero fazer primeiro agradecer, né, a acolhida assim bastante boa que teve a postagem da semana passada do Call of Cthulhu. Claro que aí é créditos ao Lovecraft, é claro, muito mais do que a gente aqui, mas de qualquer forma agradeço bastante. Aumentou um pouquinho o número de seguidores, o número de visualizações foi bastante boa. E como vocês lembram, na postagem anterior do Call of Cthulhu, eu mencionei que a obra do Lovecraft tem basicamente duas grandes vertentes, né? O Cthulhu Mythos, de onde vem o mito Cthulhu, de onde vem o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, e uma postagem que eu já tinha feito anteriormente, está aqui também, Dagon. Todos dois são contos tipicamente do mito Cthulhu. E ele tem toda uma outra vertente, menos conhecida, que é o Dreamlands. Seria um universo onde você só tem acesso através de sonhos, né? E o nosso universo é o Waked Universe. Então, o mundo desperto, né? Então, onde a gente vive, eu estou acostumado ter como referência o mundo acordado, o mundo disperso. E lá no mundo dos sonhos, em Dreamlands, é onde se passam as histórias desse conjunto aí. E eu vou hoje narrar um conto muito interessante, é considerado dos melhores contos da fase inicial do Lovecraft, que é um típico conto do Dreamlands, que vem a ser Os Gatos de Ulthar. Tem até um deles que estava circulando aí ainda agora. Então, Gatos de Ulthar. Ulthar é uma cidade lá do mundo dos sonhos, aonde não se pode lá. Já apareceu o nosso gato. Esse não é de Ulthar, esse é de Santa Felicidade mesmo. Então, lá em Ulthar, você não pode matar gatos, né? Aqui é a Babá Terror. Bom dia! Então, hoje nós vamos de Gatos de Ulthar para dar uma pinceladazinha nessa outra vertente da obra do grande Howard Philip Lovecraft. Então, essa semana iremos de Os Gatos de Ulthar. Um detalhe a mencionar e a explorar no segundo canal, prometido segundo canal, que é a inspiração do Lovecraft para o Dreamlands. Vem da obra do Lord Dunsany. Lord Dunsany, inspirado por sua vez no Poe, Edgar Allan Poe. Veja que tudo se interliga, né? Então, esse Lord Dunsany, ele era um escritor muito famoso por peças e contos, romances de fantasia, de onde claramente, se você lê as obras do Dunsany, claramente você vai ver a influência a gênese do Dreamlands do Lovecraft. Eles eram mais ou menos contemporâneos, né? Lord Dunsany é do final do século XIX e início do XX, como o Lovecraft, e ele influenciou muita gente, né? Incluindo hoje em dia muito famoso Tolkien, do Senhor dos Anéis, né? Todo aquele mundo fantástico também se nutre das obras originais lá do Lord Dunsany. Eventualmente a gente pode narrar alguma e certamente vamos falar do Lord Dunsany e essas conexões dessa família aí do fantástico que chegaram até o Tolkien nos nossos dias. Então hoje nós vamos de Os Gatos de Ulthar, de Lovecraft. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos e bom fim de semana. Os Gatos de Ulthar, H.P. Lovecraft, 1920. Dizem que em Ulthar, lá atrás do rio Sakai, ninguém jamais mata um gato. E ao olhar para aquele que ronrona perto do fogo aceso na lareira, sei que é verdade. Pois o gato é enigma chegado às coisas que o homem não pode ver. Ele é a alma do Egito Antigo, conhecedor de histórias das cidades esquecidas de Meroe e Ofir. É sangue dos senhores das selvas secretas da África. Primo da esfinge, fala sua língua e, ainda mais antigo, se lembra de coisas que a esfinge já esqueceu. Em Ulthar, antes que o prefeito proibisse o assassinato de gatos,
havia uma chácara, onde um velho e sua esposa se divertiam, roubando e matando os gatos de seus vizinhos. Por que faziam isso não se sabe. Há quem odeie a voz dos gatos na noite e as tome como mau agouro, e ache mesmo que os gatos deveriam correr imperceptíveis pelos jardins e quintais à luz mortiça da madrugada. Seja por que for, esse velho e sua mulher gostavam de prender e matar qualquer gato que chegasse perto de sua casa. E pelos gritos que se ouviam depois que escurecia, a gente da vila imaginava que a maneira de assassinar os gatos era perversamente insólita. Mas os camponeses não falavam disso com o casal de velhos, seja porque a expressão habitual de seus rostos era má ou porque sua chácara era pequena, escura e arruinada demais, escondida entre carvalhos gigantes. Na verdade, os donos dos gatos odiavam o casal estranho, mas os temiam ainda mais. E em vez de castigá-los como assassinos brutais que eram, tratavam de vigiar para que nenhum bichano querido ou valente caçador de camundongos chegasse perto do bosque sombrio. Quando sumia um gato por algum descuido e se ouviam os sons depois que chegava a escuridão, seu dono se lamentava impotente ou se consolava, agradecendo a sorte por não ter perdido uma de suas crianças. Pois as pessoas de Ultar eram simples e não conheciam a origem dos primeiros gatos. Um dia, vindos do sul, viajantes estranhos chegaram em caravana a percorrer as ruas estreitas de Ultar. Era gente morena e escura, diferente dos outros que costumavam atravessar a cidade 2 vezes por ano. Acamparam na praça do mercado e compravam contas coloridas dos mercadores e liam a sorte dos passantes por dinheiro. Faziam rituais estranhos e ninguém sabia dizer de onde vinham, e suas carroças eram pintadas com figuras de corpos humanos, com cabeças de gatos, gaviões, carneiros e leões. O chefe da caravana usava um capacete com 2 chifres e círculos de metal com inscrições. E nessa caravana singular vinha um garoto pequeno, que sem ter pai nem mãe, tinha só um gatinho preto como companheiro. A peste havia castigado sua vida, mas deixara com ele aquela coisinha peluda para diminuir sua tristeza. E quando alguém é muito jovem para achar que as vivas brincadeiras de um gatinho preto são tudo o que se precisa. E esse menino de pele escura, chamado de Menes por seu povo, ria muito mais do que chorava, a se distrair com as brincadeiras cheias de graça de seu bichano, sentado nos degraus de sua carroça pintada tão esquisito. Na terceira manhã da chegada da caravana a Ultar, o gatinho de Menes sumiu. E enquanto o garoto chorava alto na praça do mercado, alguém da cidade contou a ele do casal de velhos e dos sons que se ouviam à noite. E quando Menes ouviu essas histórias, parou de chorar, ficou pensativo, depois rezou. Estendeu os braços para o alto em direção ao sol e rezou em uma língua que o povo de Ultar desconhecia. E, para dizer a verdade, os camponeses nem tentaram entender o que Menes falava, porque muitas coisas aconteciam no céu e as nuvens tomavam formas incomuns. Era estranho. Menes rezava e sobre suas cabeças formavam-se nebulosas figuras exóticas, de criaturas híbridas, vestindo capacetes com chifres e discos de metal. A natureza cria tais ilusões que impressionam as pessoas imaginativas. Naquela noite, a caravana deixou Ultar e nunca mais voltou. E então, os camponeses perceberam que em toda a cidade não havia um só gato. Todos os bichanos de todas as casas desapareceram. Gatos grandes e pequenos, pretos, cinzentos, rajados, brancos, amarelos. O burgomestre Kranos jurou que o povo moreno levara embora os gatos como vingança pela morte do gatinho preto de Menes, e praguejava contra a caravana e o menino. Mas Nit, o tabelião esquelético, dizia que o velho casal do bosque era suspeito, já que seu ódio aos gatos era conhecido e cada vez mais ameaçador. Ainda assim, ninguém teve coragem de se queixar ao casal sinistro. Até mesmo quando Atai, o filho do estalajadeiro, jurou ter visto todos os gatos de Ultar no bosque maldito ao pôr do sol, caminhando aos pares, solenes e vagarosos, num ritual jamais conhecido,
formando um círculo em volta da cabana. O povo da cidade não sabia se acreditava no garoto, e mesmo achando que os velhos da chácara encantaram os gatos da cidade para depois matá-los, se acovardaram e preferiram deixar para falar com os dois quando viessem à cidade. E assim Outar foi dormir em ódio e covardia. E quando o povo acordou de manhã, surpresa, cada gato voltara à sua casa, grandes e pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos. Não faltava nenhum. Ronronavam alto, felizes, gordos, luzidios. O povo maravilhado só falava nisso. Cranão insistia. O povo moreno levara os gatos, já que nenhum bichano jamais voltara vivo da casa no bosque. E todos concordavam. Era curiosa a recusa dos gatos em comer. Por 2 dias inteiros deixaram seus pratinhos de carne e pires de leite intactos, dormindo preguiçosos ao sol ou perto das lareiras acesas. Passou uma semana antes que o povo da vila notasse que as luzes da chácara dos velhos não acendiam mais à noite. E então Nietzsche se deu conta de que os velhos não apareciam na cidade desde o dia em que os gatos sumiram. Na outra semana, o burgomestre superou o medo e decidiu averiguar o acontecido. Para testemunhas, chamou Shang, o ferreiro, e Tul, o açougueiro. E eles arrombaram a porta da chácara e foi só isso que acharam: 2 esqueletos humanos no meio do chão de terra, limpos de todo vestígio de carne ou pele, e uma quantidade de besouros estranhos a se arrastar pelos cantos da sala. Muito se falou em Outar. Zat, o médico legista, Nietzsche, o tabelião, e Cranon, e Shang, e Tul eram assediados com perguntas. Até mesmo o pequeno Atai, filho do estalajadeiro, foi interrogado minuciosamente e recompensado com doces. Falava-se do velho poceiro e sua mulher na chácara, da caravana do povo moreno, do pequeno Menes e seu gatinho preto, da reza de Menes e da transformação do céu durante a reza, do que os gatos fizeram depois que a caravana partiu e do que foi achado na casa sombria do bosque. E por fim, o burgomestre decretou por lei o que foi depois contado por mercadores em Hatheg e discutido por viajantes em Nir, que na cidade de Outar ninguém jamais pode matar um gato. Fim.